Olha só aqui, minha gente. Fazia tempo que eu não estava aqui, né? Não fazia? Já tô com saudade, já tô com saudade de estar aqui batendo esse papo com vocês. E aí, quem é que tá com saudade? Quem é que tava com saudade? Quem é que não tava? Quem é que não aguentava mais ver minha cara toda semana aqui no Instagram, no YouTube, em algum lugar? Me conta aí, me conta aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Não sei que horas você vai me escutar, não sei que horas você vai me assistir, então eu tô aqui para qualquer hora, para qualquer dia da semana, para qualquer tempo do mês, sábado, domingo, feriado, dia santo, enfim, quando a gente puder conversar, eu tô aqui. E olha só, hoje eu já vou ser direto. A gente vai ver aqui hoje como é que funciona aquele inventário quando tem o famoso testamento. Ou seja, a gente vai ver como é que funciona o testamento, os problemas, a comparação do testamento com o sistema de horto familiar. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa live. Live não, né? A essa nossa conversa semanal. Aqui onde a gente conversa sempre, onde a gente discute estratégias sobre planejamento patrimonial da família, pensando, sei que você já sabe, vamos lá comigo, pensando sempre em como proteger você, o seu patrimônio, sua família, sua empresa, principalmente você e as pessoas com quem você ama, tá certo? Como eu disse, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos bater esse papo aqui. Me fala aqui embaixo de onde é que vocês estão falando. Fala aqui no chat se tiver ativado, de onde é que vocês estão falando, se está funcionando bem, se está funcionando ruim, como é que a coisa tá. E agora, eu já vou começar falando o porquê. Olha só, esse é um dos pontos mais importantes. Já estou começando por um dos pontos mais importantes, que é por que é tão importante a gente entender muito bem isso que a gente vai falar aqui hoje. Olha só, vamos pensar o seguinte. Olha só o que eu vou te falar agora. Testamento é uma das formas mais comuns de se fazer um planejamento patrimonial da família. Poxa, Pedro, normalmente é tão ruim, mas por que é tão comum? Infelizmente, porque as pessoas desconhecem as melhores maneiras. Então, infelizmente, é uma das formas mais comuns no Brasil de se fazer um planejamento patrimonial da família. Se é que dá para chamar testamento, na verdade, de um planejamento patrimonial familiar. Porque, na verdade, essa é uma das piores. Olha só a palavra, é isso mesmo. Essa é uma das piores coisas que você pode fazer pela sua família, pelos seus filhos. Isso a gente, como eu comentei agora, a gente não pode nem chamar de um planejamento patrimonial. E, infelizmente, apesar disso tudo, é isso que muita gente, não sei se é a maioria, mas que muita gente entrega para sua família. E o pior, dentro desse monte de gente que não sabe como o testamento funciona, razão esta pela qual entrega o problema, a trolha do testamento para a família, tem vários profissionais, olha só, tem vários profissionais que desconhecem, na verdade, como é que funciona um testamento e um inventário quando existe esse testamento, e acabam orientando as pessoas ou de forma errada ou de forma incompleta. E é por conta disso que a gente vai falar aqui hoje, é por conta disso que é tão importante a gente ter esse conhecimento que infelizmente não é espalhado por aí. É tão raro a gente entender isso aqui e é por isso que a gente tem que estar aqui hoje espalhando para todo mundo. Só que tem um ponto muito importante aí no meio, que é o seguinte: evidentemente, você só vai conseguir entender muito bem isso que a gente conversar se você se conectar com tudo, se você entender tudo no final. Porque lá é onde a gente vai entender por que que uma hold funciona tão melhor do que um testamento. E antes, a gente tem que entender, em virtude disso, como é, claro, que funciona o testamento. Então, olha só, não perde essa oportunidade, fica até o final para que você consiga entender tudo e, claro, conectar todos os pontos. Então, novamente, bom dia, boa tarde, boa noite. Se você caiu aqui agora, deixe eu me apresentar. Vamos lá, eu sou Pedro Vanderlei, consultor advogado especializado em planejamento patrimonial da família. E como eu disse, se você caiu aqui agora, o tema de hoje é como funciona um testamento, ou melhor, um inventário quando a gente tem um testamento envolvido. Toda a verdade. Então agora, olha só, vou até me aproximar aqui. Agora não me importa quantas pessoas estão aqui, não me importa com quantas pessoas eu estou falando. Agora eu estou falando exclusivamente com uma pessoa. Eu estou falando exclusivamente com você. Olha só. Vamos conversar o seguinte: imagina que a gente está num bar tomando uma geladinha, que a gente está num café tomando um cafezinho e a gente está batendo um papo importante sobre alguma coisa muito importante para sua família. Então, hoje você vai precisar de papel e caneta. Hoje você vai precisar de algum lugar onde você anote algumas coisas que a gente vai conversar aqui. Então, se você não pegou ainda, vai assistindo e vai pegando para dar tempo de você conseguir anotar todas as informações importantes. E agora que você sabe tudo que a gente vai falar, pensa aí alguém que você sabe
que vai precisar, que pode precisar, ou que pode só querer saber algumas informações disso que a gente vai falar aqui hoje. Pensa alguém que falou com você alguma vez na vida sobre um testamento. Estou pensando em fazer, pensei em fazer, ou pior, eu fiz. Manda esse conteúdo para essa pessoa. Toca aqui embaixo, claro, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para poder receber os outros conteúdos com informações tão importantes quanto essa, talvez até mais importantes ainda, e toca na setinha aqui embaixo para mandar esse conteúdo para as pessoas que você sabe que precisam, que podem precisar ou que podem gostar desse conteúdo. Eu vou fazer melhor. Manda para todo mundo que você sabe que pode precisar, que pode gostar, porque essa pessoa conhece alguém que vai precisar desse conteúdo. E quem está chegando aqui agora, quem está conhecendo aqui o canal, eu preciso dizer o seguinte: claro, eu não vou conseguir te passar todas as informações sobre tudo o que você precisa saber para você poder proteger sua família, seu patrimônio, sua empresa, as pessoas que você ama. Então toca aqui embaixo para você poder se inscrever e ativa o sininho para que você possa receber os outros vídeos, os outros conteúdos, outras vezes que a gente vai bater esse papo para você poder entender todas as formas de organizar o patrimônio e proteger, como eu falei agora, e falei tanto, inclusive, as pessoas que você ama. Então, olha só, todos os recados dados, vamos lá para o que é importante. Vamos entender como é que funciona de verdade um testamento. Vamos entender como é que funciona um testamento, a parte que ninguém tem conta, ou seja, toda a verdade. Vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é o seguinte: a primeira coisa a lembrar é que se você está fazendo um testamento, é porque você quer que aconteça com o seu patrimônio, com as coisas que você conseguiu juntar na sua vida, diferente do que o que está na lei. Porque é óbvio, se você quisesse que acontecesse com as coisas que você juntou na sua vida, exatamente como está descrito na lei, para que você ia fazer um testamento? Para que você ia gastar dinheiro, honorários, custas, cartório, tempo, esforço, raciocínio para acontecer exatamente o que está na lei? Então, se você quer que aconteça alguma coisa diferente, é o testamento que você pode pensar em buscar. Então agora já começa um problema, que é o seguinte: a possibilidade de dar algum problema na família, e problema enorme. Porque olha só, o que a gente está falando aqui é de alguma coisa que vai acontecer quando você, quando seu pai, sua mãe, seu avô, seu tio, sua tia, quem quer que seja, não estiver mais aqui. Então, olha só o tamanho do problema. É a receita da bomba. Infelizmente, é isso mesmo, é a receita da bomba. Porque o que a gente está falando aqui é de um recado dado quando o dono daquele recado não tem como corrigir, não tem como mudar, não tem como melhorar, não tem como fazer mais nada. Ou seja, é um recado que é dali e ponto final. Então, você não tem mais a possibilidade de melhorar, de explicar o que é que você quis dizer quando você falou aquilo ali 8, 7, 10, 15, 20, às vezes 30 anos lá atrás. Então, isso aí é a receita da bomba. Principalmente pelo que eu falei agora. Porque se você faz um testamento, evidentemente, o que você está fazendo é em virtude de você querer, de você desejar que aconteça alguma coisa com o seu patrimônio diferente do que o que está na lei. Isso aí é a receita da bomba. E agora vamos passar para os seguintes pontos, que é o seguinte: antes de tudo, a primeira coisa que você tem que entender é como é que funciona um testamento. Primeira coisa é o seguinte: quando você vai fazer um testamento, quando você vai escrever, preparar um testamento, você precisa de quê? Advogado. Você precisa pagar então os honorários do advogado. Você precisa fazer esse testamento na maioria das vezes para ter um pouco mais de segurança lá no cartório. Isso daí é calculado pelo patrimônio que você tem, pelo patrimônio que é tratado naquele documento. Ou seja, são cada vez mais custos. Você prepara um documento, você prepara um testamento, e a partir dali você tem custo com advogado, com cartório, com a escritura. Então você tem alguns custos para você poder fazer, redigir, preparar um testamento. E o ponto muito, olha só, o tamanho de importante que é isso aqui. Pensando no patrimônio que você tem, quando você está fazendo aquele documento. Imagina o seguinte: ninguém está adivinhando o futuro para colocar no testamento um apartamento que você vai ter daqui a 6 anos. Imagina que você faz um testamento hoje. É claro que no momento em que você faz aquele testamento, você só tem como tratar, você só tem como escrever, como colocar ali
Aquele patrimônio que você sabe que você tem hoje. Se você tiver um patrimônio, ou melhor, se você vai vir a ter um patrimônio daqui a um ano, dois, três, cinco, seis, sete, 10 anos, como é que você vai tratar desse testamento, ou melhor, desse patrimônio, desse testamento? Então já começa o seguinte: você só consegue tratar sobre o testamento, ou melhor, sobre o patrimônio, em um testamento, sobre o patrimônio que você tem na data em que você está realizando aquele testamento. Porque como é que você vai adivinhar que daqui a 5 anos você vai comprar, vender, trocar, permutar um carro, um apartamento, uma casa, um terreno, um dinheiro em conta, uma aplicação financeira? Então você só consegue tratar daquele patrimônio que você sabe que você tem. Mais à frente, quando muda aquele patrimônio, o que é que você tem que fazer? Um novo testamento. Porque agora a coisa mudou. Agora você, inclusive, pode ter mudado. Muito provavelmente mudou. Muito provavelmente mudou a cabeça. Muito provavelmente mudaram os familiares. Às vezes mudam as pessoas por dentro. Às vezes alguma pessoa deixa de existir, por exemplo. Às vezes isso acontece. Então, mudou alguma coisa do cenário, da família, do patrimônio ou da vontade, você acaba tendo que fazer um novo testamento, um novo documento que muitas vezes você nem lembra que você fez há 5, 6 anos atrás. Você nem lembra como foi que você fez há algum tempo atrás. Então, o que é que acaba acontecendo? Mudou família, mudou patrimônio, mudou vontade, você precisa fazer um novo documento. Por conta disso, quando você faz um novo testamento, adivinha o que é que você tem? Um novo custo. Novos honorários. Você tem um custo com uma nova escritura, ou seja, você, conforme vai modificando aquele teu testamento, você precisa ter sempre um conhecimento, uma ideia, um raciocínio de o que é que vai acontecer com aquele teu patrimônio, de o que é que você deseja que aconteça com aquele teu patrimônio e sempre o dinheiro preparado, sempre o bolso preparado, porque dali para frente vão ter novos custos, vai ter uma nova, um novo gasto com honorários e com escritura no mínimo para que aquilo ali seja refeito, para que aquilo seja refeito. E olha só, o ponto mais importante de todos que a gente vai tratar é o seguinte: quando chega lá no inventário. Esse é o problema, esse é o principal problema do testamento, na verdade. Quando o testamento vai ser utilizado. Quando o testamento está quietinho, enquanto ele é só papel, nenhum problema tem. Mas a partir do momento que aquele testamento ele vai ser executado, ele vai ser utilizado para alguma coisa, aí é que começa o problema. Primeiro, porque quando aquele testamento ele vai ser utilizado, o dono do testamento, quem fez, quem preparou, já não está mais ali. Então não dá para corrigir, para modificar, para dizer, para explicar o que essa pessoa pensou. Isso aí acontece lá no inventário. E quando o testamento vai ser utilizado, os bens, olha só, não são mais os mesmos de quando a pessoa fez aquele testamento. Será? E ainda que os bens sejam os mesmos, a valorização, será que foi a mesma? Será que agora a distribuição desse patrimônio está como você queria há 5, 6, 10 anos atrás, quando você fez aquele testamento? Será que o próprio patrimônio é o mesmo? Olha só, vamos explicar melhor isso daqui. Quando você faz um testamento, você desenha aquela organização do patrimônio, da família e da vontade, conforme você deseja que aconteça, conforme o patrimônio que está ali. Só que passaram-se alguns anos, o patrimônio muda, os valores também mudam. Então você pode ter, por exemplo, dois apartamentos. Quando chega lá no inventário, quando você vai utilizar, quando tua família vai utilizar aquele testamento, muito possivelmente não tem mais dois apartamentos. Ou ainda que tenha dois apartamentos, não são os mesmos apartamentos lá atrás, quando você redigiu, quando você fez, quando você preparou, quando você pensou naquele testamento. E se tiverem os mesmos apartamentos, será que eles valem a mesma coisa de um lado e do outro lado que valiam quando você preparou aquele testamento lá atrás? Será que a valorização de um e de outro foi a mesma quando você preparou o testamento? Então, olha só, normalmente, quando você prepara um testamento, você organiza, redige, pensa naquele testamento, naquela distribuição de patrimônio, de família, de vontade que você tinha no momento em que você estava realizando aquele testamento. Só que anos depois, quando aquele testamento vai ser executado, vai ser utilizado lá no inventário,
os bens não são mais os mesmos, muitas vezes, o patrimônio não é mais o mesmo, a valorização dos bens não é mais a mesma. Às vezes é aplicação para um filho, imóvel para outro, carro para um filho, imóvel para outro, empresa para um filho, imóvel para outro, que você fez lá atrás e hoje a coisa já mudou de cenário. Então, via de regra, um testamento ele não consegue refletir. Olha só, via de regra, um testamento não consegue refletir a sua vontade, a vontade que você tinha aqui no inventário com a vontade que você tinha lá atrás quando você preparou o testamento. Então, na maioria das vezes, um testamento que é feito conforme a vontade do testador, conforme a vontade do dono do patrimônio, é muitas vezes desrespeitado. E nem por uma questão de, como é que eu posso dizer, vou usar uma palavra chula para ficar fácil de entender, nem por uma questão de sacanagem, mas por uma questão de que não tem como você respeitar mais aquela vontade. Porque a situação fática, a situação patrimonial que existe quando aquele testamento ele vai ser executado, quando ele vai ser utilizado, não é mais a mesma situação patrimonial que existe, ou melhor, que existia lá atrás, quando aquele testamento foi feito. Então, olha só, durante o tempo entre o testamento e o inventário, os valores dos bens mudam, os impostos, olha só, os impostos mudam, as alíquotas, a tabela da prefeitura, da secretaria, do cartório de imóveis, provavelmente até os bens mudam. Então, via de regra, você não consegue fazer com que um testamento ele seja executado, cumprido, como você pensou lá atrás. Quando chega no inventário, olha só o tamanho do problema. Tudo isso que eu estou falando aqui são situações que geram uma quantidade de problema muito grande. E é uma coisa mais do que provável de acontecer, uma coisa quase certa de acontecer. Isso que eu falei. Agora vem uma coisa que é um problema maior ainda, e ainda assim é algo quase certo de acontecer. Que é o seguinte: quando chega lá no inventário, mudou o patrimônio, mudou o valor dos bens, mudou a alíquota do imposto de herança. Tudo isso acaba acontecendo, o que é muitíssimo comum de acontecer. E aí, lembra que você está indo lá para o inventário, está lá no processo judicial ou até no cartório. E aí, a família agora, por conta do aumento do valor do patrimônio, por conta do aumento da alíquota do imposto de herança, que já está para aumentar, tem vídeo aqui no canal. Então, curta aqui o canal, compartilha aqui o canal e segue para você saber também essa informação. Então, você está lá no inventário, você não, né? Seus filhos, a sua família, as pessoas que você ama. Está lá no inventário e lembra que essas pessoas, por não terem o patrimônio, o dinheiro, as finanças suficientes para poder executar aquele testamento, vão lá vender algum bem dentro de um processo judicial, principalmente um processo judicial de inventário. Dificilmente essas pessoas vão conseguir o mesmo valor que você conseguiria no mercado comum. Ou seja, muito provavelmente essas pessoas vão perder parte do valor daquele bem naquela venda. E aí, meu amigo, já se foi pelo menos um bem. Já se perdeu pelo menos um bem. Então já não tem o mesmo patrimônio que existia quando você fez aquele testamento 5, 6, 7, 8 anos atrás. E aí eu te pergunto, se você fez aquele testamento lá atrás, imóvel A, imóvel B, filho A, filho B, quando chega no testamento, teve que vender um dos dois, vendeu o imóvel A, por exemplo, dentro do processo judicial. Vendeu o bem, infelizmente não conseguiu vender o bem pelo valor que ele tinha. O bem foi perdido. Acabou. Não tem mais esse bem A. E o que veio para substituir esse bem, ou seja, a expressão econômica que veio para substituir esse bem, não tem o mesmo valor que esse bem teria se ele fosse vendido em uma venda normal, lá no mercado comum. E aí eu te pergunto, agora que só tem um imóvel e um pedaço do valor do patrimônio daquele outro imóvel, como é que vai ficar a distribuição desse patrimônio? Tá percebendo? É muito difícil um testamento, na prática, ele refletir lá no inventário aquilo que você queria que acontecesse com o seu patrimônio quando você fez aquele testamento. E antes do inventário, ainda tem mais esse problema, a família tem que passar por um tal de RAC. R-A-C. Ou melhor, ARC, na verdade. O que danado é esse ARC? O que danado é esse RAC que eu nunca ouvi falar, meu Deus do céu? Olha só, quando você tem um testamento,
Esse é um documento de tamanha formalidade dentro do direito brasileiro, dentro da ordem jurídica brasileira, que esse testamento ele não é cumprido direto lá no inventário. Primeiro ele passa por um processo judicial anterior ao inventário. Peraí. O que danado é isso? É, exatamente. Um testamento, ele não é cumprido de forma direta lá no inventário. Antes do inventário, quando tem um testamento, a família precisa passar por um processo judicial chamado Processo Judicial de RAC ou ARC, que significa Abertura, Registro e Cumprimento do Testamento. É um processo judicial normal, como qualquer outro, tem custas processuais, tem honorários de advogado, tem participação obrigatória do Ministério Público, independente de existirem ou não menores incapazes. Depois que termina o hack, olha só, aí é que o inventário pode caminhar. Ah, eu posso abrir o inventário antes? Pode abrir. Abriu, suspendeu. Então não fez nada, na verdade, no inventário. Ou seja, antes do inventário, quando você tem um testamento, a família precisa passar por um processo judicial anterior, chamado hack, que funciona normal como qualquer outro processo, e depois é que o inventário pode andar. Então, na prática, a quantidade de problemas que você cria para sua família é muito grande e depois a quantidade de tempo que você cria para que esses problemas sejam resolvidos, dentre eles o hack, para que a família possa receber aquele patrimônio, é muito grande. Então, o testamento ele só faz criar problema. É muito difícil um testamento ele acontecer como a pessoa que fez aquele testamento queria que acontecesse. E outro ponto, que é o seguinte: além de o testamento não evitar o inventário, olha só, além de o testamento não evitar o inventário, por que ele não evita o inventário? Porque o inventário serve para você operacionalizar a transferência de patrimônio de uma pessoa para outra pessoa, do ascendente para o descendente, ele de forma simples, do pai para o filho. Só que se o patrimônio está em nome do pai e vai ser transmitido por óbito, tem que passar pelo inventário, não tem outro caminho. Efeito disso, se tem um testamento, obrigatoriamente a família vai ter que passar pelo inventário. Ou seja, o testamento ele não evita o inventário, ou melhor, primeiro ponto, além de o testamento não evitar o inventário, ele ainda obriga, em alguns estados, que este inventário seja feito na justiça. Ele nem deixa que esse inventário possa ser feito no cartório, onde é mais rápido e mais barato na maioria das vezes. Ou seja, o inventário ele traz tanto problema para a família, mas tanto problema para a família, que às vezes é melhor nem fazer o testamento. É melhor deixar o patrimônio estar como está. Mas melhor do que isso é adotar um sistema que evite que o próprio inventário aconteça. Se o próprio inventário não acontece, os custos, a burocracia, todo o problema que vem com ele acaba não acontecendo. E aí, como é que você faz para evitar, então, que o inventário aconteça? Quando a gente vai para o cenário com holding, como é que funciona esse cenário? Simplesmente uma única coisa que eu preciso te dizer. Uma única coisa que eu preciso te dizer. O inventário deixa de ser obrigatório para a família. Como é que é? É isso mesmo. Quando a sua família ela tem um sistema de holding familiar, o inventário deixa de ser obrigatório para aquela família. Ele simplesmente deixa de existir. Os filhos não precisam mais passar pelo inventário para receber o patrimônio inteiro que a família tem. Então, se eles não precisam mais do inventário, menos ainda eles precisam de um testamento. E olha só, você está percebendo quão melhor é o sistema de holding familiar em relação a um testamento, em relação ao próprio inventário? Por quê? Se o sistema de holding familiar ele faz com que você consiga distribuir o patrimônio tal qual você poderia fazer lá no testamento, e faz isso sem que exista a necessidade de inventário, ou seja, como o sistema de holding familiar, o inventário deixa de ser obrigatório para a família receber o patrimônio, significa, então, que todos os custos que acontecem lá no processo inventário deixam de acontecer, deixam de existir. Então, se você tem um sistema de holding familiar, não tem mais o imposto, o processo, o RAC, a escritura, as custas processuais, o advogado, a briga, o problema, o tempo, não tem mais nada. Então, a partir do momento que a família adota algum sistema de holding familiar
para que possa receber o patrimônio sem que exista mais sucessão, acabou. O inventário deixa de ser obrigatório para essas pessoas. E olha só, não tem nem mais o que a gente falar sobre inventário quando você tem um sistema de holding familiar para sua família. Quase não tem mais o que eu falar, porque, por incrível que pareça, é simplesmente isso mesmo que acontece. O inventário, ele deixa de ser obrigatório para a família, ele deixa de ser necessário para que a família receba o patrimônio, que já é, na verdade, da própria família. Agora, a família recebe todo o patrimônio sem necessidade alguma de passar por um processo de inventário, nem no cartório, nem na justiça. Sabe o que é que isso significa? Significa que não tem mais aquela necessidade de vender algum patrimônio. Significa que não tem mais a venda de bens por menos do que quanto aquele bem vale, porque está sendo vendido dentro do processo judicial. Não tem mais processo com o holding familiar. O patrimônio que é da família já fica para a própria família. Então não tem mais necessidade de processo, não tem mais necessidade de inventário, de imposto, de cartão, de nada. Isso significa, então, que você, que a sua família, que os seus filhos nunca mais vão se preocupar com o aumento de imposto sobre o patrimônio, com aumento de custo, com tabela de tribunal, com cartório, com nada disso. Isso significa, então, que no fim das contas, todo o patrimônio que você construiu para você, para sua família, para os seus filhos, realmente, agora sim, com o sistema de holding familiar, fica para a tua família. Ele não é perdido no pedágio, ele não é perdido no inventário. Por quê? Porque com o sistema de holding familiar, não existe mais o pedágio de inventário. E mais, sabe aquela distribuição de bens que você queria fazer lá no testamento? Pois é, aquela organização, bem A para o filho A, bem B para o filho B, bem C para o filho C. Pois é, aqui você faz na holding, só que de uma forma muito, mas muito mais barata, muito mais rápido e muito mais simples do que o testamento e do que o inventário. Até porque aqui, na verdade, os bens que você deixar vão continuar existindo. E no testamento e no inventário, nem sempre. Talvez lá no testamento e no inventário, os bens que você deixou deixem de existir. E olha só, sabe aquelas cláusulas de proteção do patrimônio que você queria fazer lá no testamento? Você faz aqui na holding também, só que muito melhor. Porque lá no testamento, você só cria essas proteções de deixar o patrimônio impenhorável, de deixar o patrimônio só para o teu filho e para a tua filha, sem que ele fique distribuído, sem que o teu genro e a tua nora toquem esse patrimônio. No testamento, você só consegue fazer isso sobre metade do teu patrimônio. Aqui não. Aqui as proteções que você quer criar sobre o teu patrimônio, que proteções? Tem vídeo aqui no canal. Se você está em dúvida sobre, toca aqui embaixo para você poder se inscrever, ativa o sininho para você poder conhecer todas essas proteções de forma detalhada. E aí o que é que acontece? Essas proteções que acontecem lá no testamento, sobre metade do teu patrimônio, aqui no sistema de holding familiar, não. Aqui na holding você consegue criar essas proteções sobre todos os bens que você deixar para sua família. Olha só, você tem noção, você tem noção do tamanho da importância que é isso aqui que a gente está falando. Antes, na situação de hoje, com o teu patrimônio no teu nome, você só consegue proteger, cuidar, no máximo, de metade dele. Aqui no sistema de holding familiar, a lógica é diferente. Você consegue criar essas proteções sobre todo o patrimônio que você deixar para sua família. Então isso tem um poder, olha só o poder que isso tem. E detalhe, você consegue fazer isso tudo com custo, meu Deus do céu, incrível, às vezes até 80, 90% mais baratos do que aquele custo que a tua família teria lá no inventário e às vezes, ou é melhor, às vezes não, né? Sempre sem dilapidação de patrimônio, sem perda de patrimônio, que é o que acontece, infelizmente, lá no testamento, lá no inventário. E também, olha só, me diz uma coisa. Quando você começou a trabalhar, pensa o seguinte, pensa o tamanho de importância, isso que a gente vai conversar aqui. Quando você começou a trabalhar a sua vida todinha, desde lá atrás, anos, na verdade décadas lá atrás, quando você comprou aquele primeiro apartamento, ou então aquele primeiro terreno, e aí você saiu lá melhorando de vida, comprando outras coisas, você queria que esse monte de coisas ficassem para quem? Para sua família, para os filhos, para o genro, para a nora? Você está preparado? Você está preparado para um dia, talvez, você ver o seu genro, a sua nora, ficando com parte de tudo aquilo que você trabalhou para construir para sua família? Sabe esse problema que você talvez estivesse pensando em evitar lá no testamento?
Aqui, no sistema de holding, você consegue fazer isso. Sabe aquela metade do patrimônio que você trata, como eu estava comentando agora lá no testamento? Aqui no sistema de holding, não. Aqui no sistema de holding você faz sobre tudo. Tudo e qualquer coisa que você quiser fazer lá no testamento. Tudo e qualquer coisa que você de algum modo pensou em fazer lá no testamento, ou então alguém que vai deixar o patrimônio para você pensou em fazer lá no testamento, aqui na holding você pode. Só que gastando muito menos, com muito menos tempo, com muito menos dinheiro, sem necessidade de que tua família passe pelo processo judicial de inventário ou pelo inventário no cartório. E olha só, com a certeza de que tudo aquilo que você quer que aconteça com a tua família vai acontecer. Ou seja, no fim das contas, não tem nada no testamento que você não consiga fazer com a holding familiar. Tudo aquilo que você faz no testamento, você faz dentro da holding. A diferença é que com a holding, você faz tudo aquilo que você poderia pensar em fazer no testamento, gastando muito menos, sem necessidade de ficar modificando, melhorando aquilo ali, e mais, sobre todo o teu patrimônio, quando lá no testamento seria no máximo sobre metade. Ou seja, novamente, qualquer pessoa que pensou um dia em fazer um testamento já pode mudar e fazer a sua holding. E uma dúvida, olha só, essa aqui é uma das dúvidas mais comuns que aparece, que é o seguinte: peraí, eu já fiz o meu testamento. Eu já fiz o meu testamento. E agora, como é que eu faço para fazer a minha holding? Eu posso fazer a minha holding? E eu já respondo de cara: aquele que tem um testamento pode fazer a sua holding sem nenhum problema. E não precisa fazer mais nada. Basta o quê? Fazer a sua holding. E depois, se essa pessoa quiser, ela cancela o testamento. E a rigor nem precisa, tá? Mas só para deixar a casa arrumada, para deixar a holding toda prontinha, é só cancelar o testamento e acabou. Tudo resolvido. Por quê? É muito simples de entender. Pensa só comigo. Se com o testamento você não fez nenhuma transferência de patrimônio, tá tudo no seu nome, aquilo ali vai ser transferido para os seus filhos, para a sua família, lá no processo de inventário, sabe Deus, daqui a quantos anos. Está tudo no seu nome. Você não fez nenhuma mudança de patrimônio. Significa, então, que você não precisa nem mexer em nada. Teu testamento está lá quieto. Quando você partir, aquele testamento, aquele patrimônio que foi tratado no testamento, simplesmente não existe mais. Se ele não existe mais, não tem mais o que fazer. O testamento vira o quê? Papel de pão. Vira papel de pão. Mas eu quero apagar, deletar, cancelar, revogar meu testamento. Eu posso? Eu posso. A rigor, você nem precisaria gastar dinheiro com isso. Mas se quiser deixar a casa arrumadinha por mera e pura vontade, você tem essa possibilidade. Isso que a gente falou aqui de forma bem breve e resumida é um comparativo de como funciona o testamento em relação ao sistema de holding familiar. E agora eu vou te fazer a pergunta mais importante de todas. Você que chegou até aqui nessa nossa conversa, já curtiu? Se você conheceu alguma informação que você não sabia, curte aqui para eu saber que você está gostando desse tipo de conteúdo, que ele está sendo importante para você, para sua família, para que eu possa trazer outros conteúdos iguais a esse. Então, se você gostou, toca aqui embaixo em curtir no legalzinho, para eu saber que você gostou e trazer outras informações iguais a essa. E se você quiser que eu fale sobre alguma outra coisa, olha só, coloca aqui nos comentários. É só você me dizer que eu falo. É só você colocar aqui embaixo nos comentários. E não esquece, se você conhece alguém que você sabe, que você acha que essa pessoa precisa saber desse conteúdo, dessas informações, olha só o tanto de importante que é isso que a gente está conversando aqui. Se tem alguma informação que você não sabia, manda essa informação, conta, fala, manda o link desse vídeo para a pessoa poder entender em detalhes como é que funciona aquilo que ela pensou em querer fazer. Aquilo que ela pensou em querer fazer e depois dessa nossa conversa você descobriu que não é bom para essa pessoa. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Semana que vem tem mais. E se você quiser que eu fale alguma coisa específica, toca aqui embaixo, ou melhor, toca aqui embaixo para seguir e coloca aqui nos comentários que eu vou trazer a informação que você quiser que seja trazida, tá certo? Um grande abraço e até a semana que vem.